Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo vou te mostrar os principais comandos do Laudit, ou seja, os comandos mais utilizados da ferramenta. Com o uso dos comandos inteligentes do Laudit, o usuário consegue, somente com o uso da voz, pausar e reiniciar o reconhecimento de voz, formatar o texto ditado, pontuar corretamente o texto transcrito, fazer cálculos matemáticos de medidas, navegar para qualquer parte do texto do laudo, pesquisar por CID de doenças e inserir autotextos e máscaras, ou modelos, que o usuário tiver cadastrado. Vamos começar com o comando pausar. Uma vez que você tenha iniciado o reconhecimento de voz clicando no botão ativar microfone, você poderá utilizar o comando pausar para pausar o reconhecimento utilizando a voz. Toda transcrição que ainda estiver em curso quando você disser a palavra pausar será cancelada. Observe. Sinais de esteatose hepática, ponto final, pausar. A partir daqui Pausado. ele já não irá reconhecer as palavras que eu disser como palavras de transcrição. Para fazer com que o Laudit volte a reconhecer e transcrever o que você estiver falando, você pode utilizar o comando retomar e logo em seguida começar a falar as suas frases. Não é preciso esperar para voltar a fazer as suas transcrições. Lembrando que isso só funcionará se a primeira ativação do microfone tiver sido feita clicando no botão ativar microfone. Observe, aqui eu posso estar falando uma frase normal e simplesmente dizer retomar bexiga com Iniciado. baixa repressão, ponto final, pausar. Pausado. Observe que eu não precisei esperar que o Laudit executasse o comando para ditar a frase desejada. Como alternativa, você pode utilizar o comando reiniciar e o Laudit começará a transcrever tudo o que você disser novamente. Um outro comando particularmente útil que você pode utilizar quando estiver fazendo as transcrições é o comando cancelar. Esse comando serve para quando você errar uma transcrição que ainda não tenha sido inserida no corpo do laudo, ou seja, que ainda esteja iluminada em rosa no editor do Laudit. Tudo que estiver iluminado em rosa, assim que você disser a palavra cancelar, deixará de ser inserido no laudo. Esse comando também é particularmente útil quando alguém falar alguma coisa perto de você ou com você e o reconhecimento de voz captar o que essa pessoa estiver falando. Veja um exemplo de como o comando pode ser utilizado. Primeiramente, vou ativar o reconhecimento de voz e depois começar a ditar uma frase. Volumoso cisto renal no terço cancelar. Perceba que ele não inseriu a frase que estava sendo ditada. No entanto, é importante ressaltar que se você falar pausadamente e o Laudit acabar inserindo parte da sua transcrição, esse comando não removerá a parte que já tiver sido inserida no laudo, ou seja, a parte que não estiver iluminada em rosa. Observe, volumoso cisto renal no terço cancelar. Percebeu que ele só apagou a segunda parte da frase? Para apagar uma transcrição que já tenha sido inserida, você pode utilizar um outro comando, que é o comando desfazer. Ele funciona de forma semelhante ao comando acionado por atalho de teclado Ctrl Z. Observe como ele pode ser utilizado. Desfazer. Percebeu que a última frase foi apagada mesmo já tendo sido inserida no corpo do laudo? Um outro comando interessante que você pode utilizar é o comando apagar restante. Vamos supor que eu queira ditar uma nova frase no lugar dessa frase de bexiga com baixa repressão. Para evitar que eu tenha que selecionar palavras na frase e pressionar teclas no teclado, eu posso utilizar o comando apagar restante. E ele apagará todos os caracteres entre o cursor, que é essa barra intermitente que sinaliza o local onde o texto está sendo inserido, até o final da linha. Observe esse comando em ação. Bexiga com boa repressão, ponto final. Agora, para apagar a frase antiga, usarei o comando apagar restante. Apagar restante. Pronto. Pronto. Assim eu não tive que utilizar nem o mouse e nem o teclado para fazer esse ajuste no corpo do laudo. Outros 3 comandos corriqueiros, mas igualmente importantes, são os comandos de ponto final e parágrafo. Para que o Laudit insira um ponto final na sua frase, basta dizer ponto final. Caso você queira simplesmente pular a linha para posicionar o cursor abaixo da frase em que ele está posicionado, você pode utilizar o comando parágrafo. Observe. Parágrafo. Ateromatose aortoilíaca. Ponto final. Note que essa nova frase foi inserida na linha de baixo, pois eu utilizei o comando parágrafo. Agora, se você quiser rapidamente colocar um ponto final e inserir um parágrafo para continuar na próxima linha, você pode utilizar o comando ponto parágrafo. Observe. Vamos supor que eu queira editar essas 2 frases em sequência, tendo que pausar o mínimo possível. Eu posso utilizar o comando ponto parágrafo e os outros comandos já apresentados anteriormente para fazer isso. Observe.
Primeiro vou ativar o reconhecimento de voz e então começar a transcrição. Bexiga com boa repressão, ponto parágrafo, ateromatose aortoilíaca, ponto final, pausar. Pausado. Observe que em poucos segundos consegui inserir 2 frases sem a intervenção do mouse ou do teclado. Agora vou te mostrar o comando CID. O comando CID permite que você consulte o CID de uma doença. Vamos supor que eu queira consultar do que se trata o CID M25.5. Para fazer isso, em vez de dizer M25.5 no comando de voz, eu vou substituir a letra M por uma palavra iniciada em M. Dessa forma, o Laudit não confundirá, por exemplo, com a letra N de navio. Então, nesse caso, o comando ficaria CID Maria 25.5. Por exemplo, veja este comando em ação e preste atenção ao texto que aparece, onde agora está escrito reconhecimento pausado. Retomar. Iniciado. CID Maria 25.5. O CID M25.5 corresponde à dor articular. O Laudit não só exibe, ao lado do botão de ativar microfone, o CID em questão, mas também te dá essa informação por retorno de áudio no seu fone de ouvido. Os últimos 2 comandos são o comando autotexto e o comando modelo. Para utilizar o comando autotexto, basta dizer autotexto e o atalho de voz designado para aquele autotexto. Observe, autotexto esteatose hepática. Selecionar 4, finalizar. Pronto. Com os autotextos você consegue automatizar a inserção de frases que você usa recorrentemente nos seus laudos. Para aprender a configurar os autotextos, pesquise por autotexto na nossa central de ajuda e confira os vídeos correspondentes que vão te ensinar a fazer isso. Um último comando, mas não menos importante, é o comando modelo. Esse comando permite que você tenha um acesso imediato aos seus modelos de laudo. Para utilizá-lo, basta dizer modelo e o atalho de voz designado para o modelo cadastrado. Observe, modelo RM da pelve feminina. Pronto. Com o uso desse comando, o Laudit prontamente busca um modelo ou máscara que deseja utilizar para dar esse laudo. Para aprender a cadastrar as suas máscaras ou modelos no Laudit, confira os vídeos correspondentes na central de ajuda do Laudit, para que você possa ter mais agilidade utilizando seus modelos de laudo. Obrigado e até o próximo vídeo.